O apóstolo Paulo descobriu um segredo que poucos conhecem, um segredo tão poderoso que pode te livrar da ansiedade e da pobreza, quanto pode te livrar da sedução das riquezas. O segredo de viver nos dois extremos, tanto com pouco quanto com muito. O interessante é que este assunto já vem sendo comentado ao longo dos séculos através da palavra de Deus, através de Provérbios. O sábio Agur fala do perigo desses dois extremos. E Jesus também, através de uma parábola, fala como os cristãos são sufocados, como a palavra de Deus é sufocada em nosso coração por causa desses dois extremos. Então, lhe convido a permanecer até o final deste vídeo e conhecer qual foi o segredo que Paulo descobriu e como isso pode lhe ajudar em sua vida financeira. Mas antes de revelar este segredo, quero mostrar para vocês o perigo dos dois extremos. O sábio Agur, lá em Provérbios, capítulo 30, no versículo 8 e 9, ele já nos alerta para isso. O perigo da pobreza e o perigo da riqueza. Ele diz assim: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para que, fartando-me, não venha a negar-te e dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e profanar o nome de Deus. Olha só, ele deixa claro que existe perigo tanto na riqueza quanto na pobreza. Ele fala da riqueza. Se ele tiver muito, se ele estiver farto, se ele estiver satisfeito com tudo o que tem, talvez ele questione: quem é Deus? Para que eu preciso de Deus? Ele tinha medo de isso acontecer na vida dele. E o outro extremo também o preocupava, que era a pobreza. Talvez se ele não tivesse nada para comer, se ele estivesse passando por dificuldades naquele momento, será que ele não iria roubar? Será que ele não iria enganar alguém para se beneficiar por causa da condição em que ele estava naquele momento? E o interessante é que o apóstolo Paulo descobriu como viver nesses dois extremos. Agur preferiu pedir ao Senhor que não lhe desse nem riqueza nem pobreza, porque ele não queria perder a comunhão que ele tinha com Deus, ele não queria desagradar ao Senhor. E Jesus ele fala sobre isso também em uma parábola que ele contou, a parábola do semeador, especificamente a terceira semente, a semente que caiu entre os espinhos. Ela, quando começou a crescer, os espinhos sufocaram a palavra de Deus. No caso, a semente é a palavra de Deus em nosso coração. E quando ela começou a crescer, os espinhos sufocaram. E ele dá a explicação desta parábola em Marcos, capítulo 4, versículo 18 e 19. Veja o que ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Veja que os cuidados com o mundo é justamente esse extremo da pobreza. É você estar preocupado com a conta que vai pagar, com a comida que você tem que comprar para dar para a sua família, ou outras coisas desta vida, os cuidados da vida, essas preocupações. E o outro extremo é a fascinação pelas riquezas e as demais ambições. Aquela pessoa que sempre quer um pouco a mais, nunca está satisfeita, sempre está se comparando com os outros. Essa pessoa está se distanciando do Senhor e a palavra de Deus está sendo sufocada em seu coração. Mas o apóstolo Paulo descobriu o segredo de viver nesses dois extremos e o interessante é que ele revelou esse segredo enquanto estava preso. E Paulo, ele viveu os dois extremos. Tanto ele viveu na fartura, quanto ele viveu na pobreza. Veja o que ele falou em Filipenses, capítulo 4, o versículo 11 e o versículo 12. Não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Essa versão é a ARA. Em outras versões, ele fala que descobriu o segredo. Qual o segredo? De viver com pouco, viver com muito. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele veio de uma família rica. A palavra de Deus diz que ele era fariseu, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um rabino muito conhecido e influente daquela época. Ele só teve essa condição porque a sua família tinha dinheiro para pagar esse estudo. Paulo também era fluente em 4 idiomas diferentes.
nós percebemos que ele tinha condições. Ele trabalhava para os homens da lei, ele era fariseu e ele estava perseguindo os cristãos. Ele tinha uma posição de destaque, ele sabia viver na riqueza, ele sabia viver tendo muito dinheiro, mas quando ele se converteu, quando ele aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, que ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a passar por dificuldades, porque ele perseguia, agora ele estava sendo perseguido e ele passou por fome, ele passou por escassez, ele foi preso, sofreu naufrágios, foi espancado, chicoteado, ele passou por muitas dificuldades. Você percebe que no texto ele diz que ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu a viver nessas diversas situações diferentes. Dois extremos, coisa que você também pode aprender. Não é algo que cai do céu, não é uma coisa mágica que brota do seu coração. Você pode aprender, veja a palavra de Deus. Paulo revela esse segredo no versículo 13, onde ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele estando em dificuldades, em um momento de angústia, em um momento em que ele está com fome, ele vai permanecer fiel a Deus, porque Deus vai fortalecer o seu coração. Deus vai continuar lhe direcionando, porque a esperança dele está no Senhor. E quem vai lhe fortalecer é o Senhor, é o Espírito Santo que está em seu coração. Do mesmo jeito, é quando ele está em uma posição boa, em uma posição confortável, que ele tem muito dinheiro para administrar. Ele não vai gastar aquele dinheiro de qualquer maneira, apenas para satisfazer os seus desejos. Ele vai perguntar ao Senhor: será que eu devo fazer isso? Será que eu devo ir por este caminho? Ele não pensa: esse é meu dinheiro, eu vou gastar com o que eu quiser. Ele pensa que o dinheiro é do Senhor para cumprir um propósito de Deus. E nós só temos este pensamento através do Senhor em nosso coração. É Ele quem nos fortalece e é Ele quem nos orienta. E será que o Senhor faz parte da sua vida financeira? Será que você conseguiu descobrir esse segredo? Será que você coloca em prática na sua vida, no seu dia a dia? Quero lhe fazer algumas perguntas e você reflita para saber se os espinhos, as preocupações com as coisas dessa vida ou a fascinação das riquezas está sufocando a palavra de Deus em seu coração. Você vive ansioso com o dinheiro, não consegue dormir pensando em contas, sente que Deus não está provendo, está tentado a comprometer a sua ética. Será que você está em alguma dessas situações? Essa é a questão da escassez. Agora veja a questão da abundância. Você está numa situação de fartura, sempre quer mais e nunca está satisfeito, compara-se constantemente com os outros, sente que o dinheiro resolveria todos os seus problemas. Se você está em alguma dessas situações, você precisa reconhecer que não consegue sozinho, que não é por suas forças que você vai mudar, que você vai deixar de se preocupar com o boleto que vai vencer amanhã, que você vai deixar de se preocupar em ganhar cada vez mais, em impressionar outras pessoas. Você precisa chamar o Senhor para fazer parte da sua vida, porque é Ele quem lhe fortalece. Como você pode fazer isso? Buscando diariamente ao Senhor, orando, chamando Ele para fazer parte da sua vida, lendo o texto que está em Filipenses capítulo 4, 11, 12 e 13, colocando isso em seu coração. O apóstolo Paulo, ele aprendeu, ele conseguiu viver contente diante das adversidades da vida. Você também vai conseguir através do Senhor que vai lhe fortalecer. Você tem que se lembrar da palavra de Deus. Muitos se esquecem do que está escrito, muitos se esquecem que temos um Deus que nos ajuda, que nos fortalece. E qual a maneira de você não se esquecer disso? Lendo a Bíblia todos os dias, buscando ao Senhor todos os dias, e Ele vai lhe ajudar a superar esta dificuldade que você está enfrentando, ou de repente esse distanciamento que você está tendo de Deus por causa de uma condição melhor que você está vivendo e você está se esquecendo do Senhor. Então, busque Ele através de sua palavra, através de oração. E se gostou deste vídeo, já dá um like e eu lhe aguardo no próximo vídeo. Amém?